Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos em mais um programa O Espírito da Letra. Um novo livro que para nós está trazendo tantos ensinamentos. No Mundo Maior, nos apresentará hoje o terceiro capítulo. Eu tenho certeza que este capítulo vai despertar em você uma vontade ainda mais profunda de aprender, porque nós vamos trabalhar muito com o funcionamento da estrutura cerebral. Tanto que o título do capítulo é A Casa Mental. Então, você deve já procurar o seu livro. Não esqueça de ir marcando nas páginas que você quiser ou numa folha à parte os sinônimos, as palavras difíceis. Vá lendo conosco para que o conteúdo deste capítulo, que é preciosíssimo, não fique esquecido. Então, você tira o gato de cima do livro, abre o congelador, tira o livro de lá, coloca-o bem à vista para que você desfrute. E é isso que nós vamos começar no nosso programa de hoje, o terceiro capítulo, A Casa Mental. Então, vamos para a nossa sala de leitura. Vamos lá? Chegamos. Pegue o texto e vamos acompanhar o que André Luiz nos está explicando. Retomando a companhia de Calderaro, na manhã luminosa, absorvia-me o propósito de enriquecer noções pertinentes às manifestações da vida próxima à esfera dos homens, à esfera física. Admitido a colônia espiritual, que me havia recebido com extremado carinho, conhecia de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem. Inquestionavelmente, vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas às excursões de entretenimento. Demais, fruíamos ambiente de felicidade e alegria, que nos favorecia a marcha evolutiva. Nossos templos constituíam por si sós abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Nas associações culturais e artísticas, encontrávamos a continuidade da existência da Terra, agora enriquecida de múltiplos elementos educativos. O campo social transbordava, regurgitava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Os lares em que nós nos situávamos com o serviço diuturno se erguiam entre jardins encantadores, como se fossem ninhos tépidos, aquecidos, aqueles ninhos quentinhos, agradáveis e venturosos, cheios de bênçãos, em frondes perfumadas e tranquilas. Não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz nossa dádiva de cada dia. A morte nos havia arremessado a uma atmosfera estranha àquela que nós vivíamos na Terra. A primeira sensação que nós tivemos quando a morte chegou foi o choque. O imprevisto, aquelas novidades nos haviam empolgado. Continuávamos vivendo, apenas não tínhamos o corpo, não tínhamos a máquina fisiológica, mas as novas condições da existência não queriam dizer que nós perdíamos oportunidade de evoluir. Não! Os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual haviam lucrado infinitamente agora, do outro lado da vida. Podíamos recorrer aos poderes superiores. Podíamos manter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor da reencarnação, aprimorando-nos no trabalho e no estudo e aumentando, dilatando a capacidade de servir. Em resumo, a passagem pelo sepulcro, pela tumba, nos havia conduzido
a uma vida melhor. Mas, diz André, e os milhões? Os milhões que transpunham esta estreita porta, este portal da morte, que ainda permaneciam apegados à crosta da terra, presos às coisas. Incalculáveis multidões desse gênero se mantinham na fase rudimentar do conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida. Eles suplicavam, exoravam amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam, pedem a ajuda dos homens civilizados. Precisavam desenvolver faculdades, como as crianças precisavam crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, mas se demoravam hesitantes no chão da terra, como os pequeninos descendentes, os pequeninos filhos dos homens, se agarram, se conchegam ao seio da mãe. Eles eram inseguros, eles não sabiam o que fazer. Então eles se apegavam à terra como a criança que se sente segura no colo da mãe. Não é que eles sejam maus, ou que eles fossem maus. Eles guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, do campo das sensações. E eles pediam, ou o caso deles aconselhava a reencarnação quase imediata, quando eles não podiam ser matriculados em nossos educandários de serviço e aprendizado iniciais. Alguns tinham que renascer logo, porque eles não tinham condições de ser colocados nos planos espirituais, onde eles poderiam aprender um pouquinho antes de renascer. Agora André continua. Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se, não muito longe de nós, depois de haverem passado pelas fronteiras do túmulo. Transviados, bandidos, malfeitores. Eles gastavam, por vezes, inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, parecendo-se com horrorosos, monstruosos gênios da sombra, como acontece nos círculos terrenos com os delinquentes contumazes, reincidentes, rebeldes e teimosos, segregados, separados, isolados da sociedade sadia. Mas sempre terminavam a corrida louca dos desvios escuros do remorso, ou nos desvios escuros do remorso e do sofrimento. Eles invariavelmente acabavam se arrependendo. E então penitenciavam-se, finalmente, das suas perversidades. Diz André, o arrependimento, porém, é caminho para a regeneração, mas nunca passaporte direto para o céu. Razão pela qual esses seres infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Em várias experiências, eu os via conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Nos casos de obsessão, eles se convertiam em algozes recíprocos, ou então em carrascos, verdugos, frios das vítimas encarnadas. Quando eles estavam no plano espiritual, no período errante, ou presos aos vales de punição, eles assustavam, eles aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites. No entanto, era necessário convir eles, os desventurados, e nós outros, que continuávamos trabalhando em ritmo normal, que atravessáramos portas idênticas, passáramos pelo túmulo. Talvez, em muitos casos, nós tivéssemos abandonado o invólucro material sob as pressões de doenças semelhantes, eles e nós. Isto considerando
e por desejar conhecer a divina lei, que não concede paraísos de graça ou de favor, nem estabelece infernos eternos, confrangia-me, angustiava-me o contemplar as imensas fileiras de infortunados. André Luiz, então, está fazendo uma reflexão filosófica, analisando que ele estava em uma sociedade onde havia uma relação de aprendizado. Eles tinham deveres, tinha hierarquia, tinha trabalho constante, mas tudo era sereno. Eles evoluíam com o aprendizado. Eles tinham a relação das pessoas, constituíam lares, tinham famílias, ali habitavam ambientes harmônicos. Mas, apesar dele estar assim e existir esta sociedade onde ele se encontrava, ele reconheceu que havia milhões de outros seres que não conheciam absolutamente nada dessas leis. E que por causa disso, quando estavam na Terra, não sabiam como agir para se verem acolhidos em ambientes preparados que os recebessem, pelo menos para dar um cursinho rápido, pelo menos para ajudá-los. Eles ficavam presos, não por maldade, esses ingênuos, estes imaturos, ficavam presos à crosta da terra, como se fosse o filho com medo de se afastar da mãe. Mas tinham os outros, os maldosos, os rebeldes, os renitentes, que se transformavam em verdadeiros algozes uns dos outros e eram de aparências horríveis. E esses também estavam entre a rebeldia, a miséria moral, a raiva daqueles que eram felizes, tentando atrapalhar a vida dos que queriam subir. E então passavam por dores atrozes até que se arrependessem. Então agora André Luiz está fazendo essa comparação. Nós morremos às vezes das mesmas doenças. Como é que a gente pode entender a bondade divina, que certamente não deve se esquecer de ninguém? Como que a gente deve entender por que estas coisas acontecem? E então, depois do nosso primeiro intervalo, você vai acompanhar a descrição primorosa que nós vamos aprender com André Luiz a respeito da casa mental. Eu aguardo você. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta com um estudo profundo desta obra maravilhosa, No Mundo Maior, de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos tratando do capítulo 3º, o capítulo que fala sobre a casa mental. Tá vendo? Ó o cabeção. A casa mental. E André Luiz estava fazendo muitas referências filosóficas às situações das pessoas em diferentes estágios evolutivos. Então nós vamos voltar agora para a nossa sala de leitura para continuarmos a ver o que André Luiz nos está ensinando. Vamos até lá? Então, André Luiz continua a nos dizer, acompanhe no texto, efetivamente, eu havia identificado numerosos destes espíritos em câmaras retificadoras através de múltiplas instituições de beneficência. Todavia, estes, situados na zona do amparo fraterno, tinham a seu favor sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas ou aos créditos espirituais de que gozavam, graças a certas forças que intercediam a benefício deles. Eles tinham algum mérito. Por isso que em algumas instituições espirituais eles podiam ser acolhidos. Então André Luiz está falando que nas câmaras de retificação dessas instituições do mundo invisível, uma delas André Luiz também trabalhava nela, lá em Nosso Lar, já havia espíritos assim, mas eles já tinham alguma melhora. Mas ele está dizendo que estes infelizes a que eu me refiro, aqueles que estavam nas condições precaríssimas, provinham de outras origens.
Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores e os impenitentes, aqueles que nunca se penitenciam, aqueles que nunca se arrependem, que são os teimosos, os obstinados, de alma impermeável, impenetrável às advertências edificantes. Eram os enfatuados, orgulhosos, soberbos e os vaidosos dos mais variados matizes, perseverantes do mal, dissipadores da energia da alma em atitudes perversas diante da vida. Meu contato com eles, em diversas ocasiões, fora simplesmente um encontro passageiro, fortuito, sem maior significação para o meu esclarecimento. Por que motivo, perguntava eu, diz André, eles se demoravam tanto nesse hemisfério obscuro da incompreensão? Porque eles adiavam por vontade própria a recepção da luz? Não, por acaso não lhes doeria a condição de seres condenados por eles próprios a tão longas penas, tão longos sofrimentos? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Muitas vezes eu me surpreendia ao observá-los. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam monstruoso desenho, provocando ironia e piedade. Que lei regeria esta modelagem, esta estereotipagem nas suas formas? Que lei que fazia que eles ficassem monstruosos assim? A mãe natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos, por acaso os teria esquecido? Ou recebiam esses traços fisionômicos de uma apresentação pessoal feia como um castigo imposto por superiores desígnios, por superiores vontades? Tais interrogações que me enxameavam, esfervilhavam no cérebro, me punham aflito por viver a possibilidade que me era oferecida. Eu queria aprender. E então aproximei-me de Calderaro naquela manhã, sedento de saber. Expus a ele minhas indagações íntimas. Contei-lhe de pé de ouvido, que me ouvia com tolerância, minhas expectativas ansiosas, longamente reprimidas, sofreadas. Eu pretendia conhecer aqueles que se entretinham na maldade, no crime, na inconformação. Queria saber como eles funcionam. Meu amigo escutou calmo, sorriu benevolamente e começou por esclarecer-me. André, vamos começar bem começado. Antes de mais nada, vamos modificar o conceito. Para transformar-nos em legítimos exemplos de auxílio aos espíritos sofredores, sejam eles desencarnados ou encarnados, é imprescindível compreendermos a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como doença, como enfermidade. Não é maldade, é outra coisa. É loucura, é perplexidade da ignorância, do desespero como doença. E ante meu espanto, ele disse fraternalmente: você entendeu? Estas definições, na verdade, não são minhas. Nós as aprendemos do próprio Cristo, no seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na crosta da terra. Aí André falou: julguei que o instrutor fosse se estender em longas exposições verbalistas relativamente ao assunto, trazendo referências preciosas e comentando as suas experiências pessoais. Nada disso, nada disso. Calderaro simplesmente me informou: André, a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias ou do obscurecimento, da obnubilação da razão
nos estados de aviltamento, quando o ser se rebaixa muito, ele se avilta, ele se vulgariza. Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, é necessário, André, faça mister que você saiba alguma coisa da loucura no âmbito da civilização humana. Para isso convém estudarmos com mais calma, mais profundidade, o cérebro do homem encarnado e o cérebro do homem desencarnado que estejam em posição desarmônica, para que então situemos aí o órgão de manifestação da atividade do espírito. Vamos estudar o cérebro. Eu, disse André, desejaria continuar ouvindo nas explicações claras e convincentes que lhe fluíam dos lábios, mas Calderaro silenciou para, passados alguns instantes, afirmar: André, eu não disponho de muito tempo para discretear, discorrer, ficar falando de matéria estranha aos meus serviços. Todavia, nós nos ocuparemos juntos, convictos de que, trabalhando nas boas obras, aprenderemos sempre a ciência da elevação. Então, sorriu e terminou dizendo: André, o verbo gasto em serviço do bem é cimento divino para as realizações imorredouras. Conversaremos, portanto, servindo aos nossos semelhantes de modo substancial, e nosso lucro será crescente. Calei-me, e daí a minutos, acompanhando-o, penetrei um vasto hospital, detendo-nos diante de um leito de certo enfermo que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se o enfermo unido a um deplorável espírito do nosso plano, que estava em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão nos nervos, sem perceber, com os seus olhos físicos, a presença do espírito tenebroso, de aspecto sinistro. Pareciam visceralmente jungidos, ligados tão intimamente que parecia que as vísceras dos dois eram as mesmas. Tal a abundância de fios muito tênues, fininhos, que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax até a cabeça, pelo que me pareciam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Pensamento de um deles, com certeza, viveria no cérebro do outro. Comoções e sentimentos seriam permutados, seriam trocados entre ambos com matemática precisão. Espiritualmente, estariam continuada e perfeitamente identificados entre si. Eu os observava admirado. O fluxo de comuns vibrações mentais era patente. Dispunha-me a comentar o fenômeno quando Calderaro percebeu a intenção de falar e se adiantou recomendando: André, examine o cérebro do nosso irmão encarnado. E André, então, se detém sobre o cérebro daquele que estava na cama. Concentrei-me na contemplação do delicado aparelho, centralizando toda a minha capacidade visual, de modo a analisá-lo interiormente, analisá-lo por dentro. O envoltório craniano, ante os meus poderes visuais intensificados, não era obstáculo, não apresentava nenhuma resistência, eu podia penetrá-lo. Como eu havia reparado de outras vezes, ali se encontrava o complicado departamento da produção mental, parecendo-se mais a um laboratório dos mais complexos e dos menos acessíveis. Aquelas circunvoluções separadas entre si, reunidas em lóbulos igualmente distanciados uns dos outros pelas cissuras, davam-me a ideia de um aparelho elétrico, quase não pesquisado ou aprofundado pelos homens. Comparando os dois hemisférios, eu me recordei das designações da terminologia clássica, da medicina, e demorei-me longos minutos reparando as disposições especiais dos nervos e as características da substância cinzenta. Puxa vida, imagina!
para o médico, agora está no plano espiritual, agora ele pode penetrar no cérebro com a visão e perceber tudo aquilo que antes ele não conseguia ver, a não ser quando passava um serrote na cabeça da pessoa para abrir os ossos e dar uma olhada como era lá dentro. Na parte 3, então, aí você vai ver que coisa linda ele descobriu lá. Seja no cérebro do encarnado, seja no cérebro do espírito. Mas isso vai ficar para o nosso próximo bloco. Eu espero você. Estamos de volta com o estudo do livro do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, cujo título é No Mundo Maior. É o capítulo 3º, que se chama A Casa Mental. E agora, nesse bloco, André Luiz vai começar a averiguar o cérebro daquele ser que estava na cama, encarnado, doente, assediado por um espírito que o perturbava. Aliás, a gente não sabe quem perturbava quem ali, não é mesmo? Ambos estavam tão entretidos um com o outro que uma rede de fios muito tênues, mas muito poderosos, estava fazendo com que o pensamento de um vivesse no outro, o pensamento do outro vivesse no um, e André Luiz viu que era uma confusão. Vamos estudar o cérebro daquele que está na cama, o encarnado. E agora, André Luiz vai nos relatar o que está vendo. Vamos então para a sala de leitura, que vai ser meio sala de leitura, meio sala de cinema, para que você veja que coisas lindas nós vamos aprender. Vamos lá? Então, André Luiz nos continua a dizer: a voz do meu orientador quebrou o silêncio, exclamando de repente: André, observe a sinalização. E então, assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor tinha características próprias, assinalava-se com peculiaridades diferentes através das forças radiantes, das forças que irradiavam. E então eu descobri, surpreso, que toda a província cerebral, todo o terreno do cérebro, pelos sinais luminosos que ele emitia, se dividia em 3 regiões distintas. E agora você vai ver essas regiões que nós vamos ler e acompanhar com o texto. Temos uma imagem para que você veja o cérebro por dentro. E você poderá acompanhar com esta imagem que vai ver aqui, essa imagem mesmo. Você vê os lobos frontais nesta imagem. Aquela parte bem da frente que está em rosa são as áreas referentes a estas zonas de associação que eram quase brilhantes. Daí, as outras que estão para trás desse lobo frontal que você está vendo, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital, elas tinham como córtex motor até a extremidade da medula, onde está lá o tronco cerebral, elas tinham uma claridade diminuída, ia diminuindo. E quando chegava nos gânglios basais, estava quase fraca, quase que não aparecia. Eu já estava gastando alguns minutos na contemplação das células nervosas que ali estavam, quando o assistente me aconselhou: bem, André, você examinou o cérebro do companheiro que ainda está preso ao corpo físico. Agora observe o mesmo órgão no amigo desencarnado que o está influenciando de modo direto. A entidade que não se dava conta da nossa presença, em virtude daquele círculo de vibrações grosseiras em que ela se mantinha, ela estava fixada toda a sua atenção no doente, no que estava na cama, lembrando a sagacidade, a astúcia de um felino, de uma onça vigiando a presa. Eu observei estranha ferida na região torácica e me dispunha a investigar a causa, sondando os pulmões, quando Calderaro me corrigiu sem
sem muita afetação, dizendo: André, trataremos da chaga no trabalho de assistência. Concentra as possibilidades da visão no cérebro. Então, decorridos alguns momentos, concluí que, com exceção da configuração das peças e do ritmo vibratório, eu tinha sob os olhos 2 cérebros quase idênticos. O campo mental do desencarnado diferenciava, revelando alguma superioridade no terreno da substância. Era feito de energia mais sutil, que no corpo perispiritual era mais leve, menos obscura. Tive então a impressão de que, se pegássemos o cérebro do amigo que estava na cama e lavássemos por dentro, tirando-o, depurando-o de certos corpúsculos mais pesados, o cérebro dos dois seriam praticamente iguais, na essência, o dele lavado e o da entidade, que eu mantinha agora sob exame. As divisões luminosas, porém, eram perfeitamente iguais. Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex intermediário, o córtex motor, e quase nenhuma na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Interrompi o estudo comparativo depois de uma acurada perquirição e olhei Calderaro como uma silenciosa interrogativa. O prestimoso mentor argumentou sorridente: André, depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é reencontrarmos a vida. Aqui aprendemos que o organismo perispirítico, que nos modela em uma matéria mais leve, agora mais plástica, após a cova, após o túmulo, é fruto igualmente de um processo evolutivo. Não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno, ao enfeite de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do eterno, e todas as forças da criação se aperfeiçoam no infinito. A crisálida, aquele casulo da consciência, que está no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo de libertação. As árvores que por vezes se erguem centenas de metros depois de centenas de anos a suportarem os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre lambendo os filhinhos recém-nascidos aprende os rudimentos do amor. O macaco, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo vão destilar muito suor por muito tempo para aprimorá-lo. Assim também os indivíduos. Somos criação do Autor Divino e devemos nos aperfeiçoar integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra do cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. Silenciou o mentor por alguns instantes, sem que me ocorresse vontade suficiente para qualquer comentário aos seus elevados conceitos. Logo após, indicou-me a medula espinhal e continuou dizendo: eu acho que não é necessário qualquer referência aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Desde a ameba, na tépida água do mar, até o homem, estamos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente. Para adquirir movimento e músculos, faculdades e raciocínios, experimentamos a vida e por ela somos experimentados milhares de anos. As páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem e a boa nova de Jesus é matéria de hoje, se comparadas aos milênios vividos por nós na jornada de progresso. E então, depois de fazer com a mão direita um significativo gesto, prosseguiu. No sistema nervoso temos o cérebro inicial, depósito dos movimentos instintivos e sede das atividades do subconsciente.
Aí sim. E eu quero mostrar para vocês agora um pequeno vídeo que você vai ver o tubo neural sendo formado e o processo da medula aparecendo. Dá uma olhadinha que interessante ao longo da evolução do feto. Ali começamos a ver o tubo neural. Agora a coluna vai sendo modelada. Esse tubo vai na parte de cima se transformando. Vejam só, embrião do cérebro, os gânglios basais. Vejam só que lindo. Ali está a estrutura toda. Quando você vê a sabedoria a que Calderaro se refere, você vai entender o que este capítulo vai nos revelar agora, logo a seguir. E é isso que nós queremos que você esteja atento conosco no próximo bloco. Nós vamos ver essas imagens e algumas outras para você entender aonde está cada coisa que Calderaro vai nos explicar, tá bom? Então, até daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o último bloco deste capítulo 3º, a casa mental. E você vai ter aqui uma introdução desse estudo, porque no capítulo seguinte você vai aprofundá-lo. André Luiz vai nos propiciar mais ainda informações a respeito. Mas vamos logo para a sala de leitura para a gente continuar a ver o que Calderaro está explicando. Vamos lá? Diz Calderaro na sequência, veja lá. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório, depósito dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Consideremos como sendo o porão da individualidade, onde nós arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, aquela zona intermediária, entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, reunindo, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no momento atual da nossa evolução, do nosso modo de ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem, dormem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de nos elevarmos, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Os esclarecimentos singelos e admiráveis me empolgavam. Calderaro era educador da mais elevada estirpe, ensinava sem cansar, sabia conduzir o aprendiz a conhecimentos profundos, sem nenhum sacrifício da parte do aluno. Eu lhe apreciava nobreza, quando então, depois de um breve intervalo, prosseguiu dizendo: não podemos dizer que possuímos 3 cérebros ao mesmo tempo. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Vamos considerar como se fosse um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário, o resumo vivo dos serviços realizados. No segundo andar, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando no presente. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências, as elevações que nos cumpre atingir. Num destes centros moram o hábito e o automatismo, naquele mais baixo. Nós temos uma imagem que vai mostrar para vocês o centro basal. É uma imagem do cérebro azul com aqueles núcleos vermelhinhos bem na base. Esse é o primeiro
Primeiro andar, esse aí que vocês estão vendo. Esse é o primeiro andar onde eles estão informando que está o centro do automatismo. Pode ver que o gânglio basal é onde chega o tronco neural, o tronco da medula. É o nível mais baixo. Aí, no segundo andar, nós vamos ver o córtex motor. No outro residem, então, o esforço e a vontade. É aquele córtex que fica entre o gânglio basal e a parte frontal. E nele residem a vontade e o esforço de concretizar as coisas. E lá, no último, mais elevado, está hospedado o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos, deste modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Ao verificar-se uma pausa mais longa, dei continuidade às ponderações íntimas, segundo o antigo hábito de inquirir. As preciosas explicações que eu ouvira não poderiam ser mais simples, nem mais lógicas. Entretanto, eu perguntava a mim mesmo, o cérebro de um desencarnado também poderia adoecer? Eu sabia que a substância cinzenta no mundo físico, aquela que está dentro do cérebro, podia ser acometida pelos tumores, pelo amolecimento, pela hemorragia. Mas, do lado de cada vida, na esfera nova, a que a morte me conduzira, que fenômenos doentios, que fenômenos de doenças poderiam assediar a mente? Calderaro percebeu as minhas indagações e respondeu: André, não discutiremos aqui as moléstias físicas propriamente ditas. Quem acompanha como nós, desde muito tempo, o trabalho dos psiquiatras verdadeiramente consagrados ao bem do próximo, conhecem a exaustão, conhecem profundamente que todos os títulos de gratidão humana permanecem sem expressão diante do apostolado de um Paul Broca, por exemplo, que identificou a enfermidade do centro da palavra. Você está vendo a imagem de Paul Broca, um dos renomados cientistas e pesquisadores que foi descobrindo o centro da linguagem no cérebro de alguns dos seus pacientes, que havia entre eles um que tinha dificuldade de falar. Ou então, de um Wagner Jauregg, que se dedicou à cura da paralisia ao perseguir o espiroqueta da sífilis, até encontrá-lo lá dentro da matéria cinzenta. E você está vendo a imagem de Julius Wagner Jauregg. E o espiroqueta na matéria cinzenta perturbava as zonas motoras. Diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se afastarem das aglutinações celulares do campo físico os princípios do corpo perispiritual. Essas aglutinações ficam então desordenadas em sua estrutura, em suas atividades normais, como acontece com o violino incapacitado para uma execução perfeita de um trecho melódico por trazer 1 ou 2 cordas desafinadas. Quando há alguma movimentação interna no cérebro, por causa de uma doença ou de um efeito tumoral, certamente, o perispírito não tem como conjugar-se naquela área e então fica meio desafinado e o corpo não reage como devia. Não devemos, como diz Calderaro na sequência, não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma física. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa. A psicologia depende da fisiologia. É na esfera da ciência dos homens. Isto já é um caso pacífico. Se o corpo não está bem, o psiquismo pode estar alterado. Nós nos referiremos tão somente às manifestações espirituais, em sua essência. Você está me perguntando se a mente desencarnada pode adoecer. Ora, que pergunta! Você supõe que a maldade deliberada não seja uma moléstia da alma? Que o ódio não constitua essa doença terrível? Por acaso você supõe
não existam vermes mentais da tristeza e da inconformação? Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil, mais leve, graças à natureza dos nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas mais grosseiras da vida que nós deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Para nós, constitui incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais engrandecidas, mais alcandoradas. Não podemos descansar nos processos de iluminação. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e inclinações e joeirar, examinar concepções de modo a não interromper essa marcha ascensional. Milhões vivem aqui na posição em que nos achamos, mas outros milhões permanecem na carne ou em nossas linhas mais baixas de evolução, sob o rigor, sob o guante de atroz demência. É para esses que nós devemos pensar sobre a patologia do espírito, socorrendo os mais infelizes e interferindo fraternal e indiretamente na solução de problemas escabrosos, em cujos fios negros eles se enredam. São duendes em desespero, vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é, por agora, a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de luz redentora, o perispírito representa uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares, os comuns, os mais baixos, é uma restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é uma cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. O perispírito, o corpo vibratório de todos nós, tem todas essas características. O gênero de vida de cada um, no invólucro da Terra, no corpo físico, determina a densidade do organismo perispiritual após a morte da matéria. Ora, o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial dos nossos pensamentos. Ele nasce na mente e como fonte brota do cérebro. Através dele, portanto, nós nos unimos à luz ou à treva, nos unimos ao bem ou ao mal. Percebendo então a atenção com que eu lhe segui os preciosos esclarecimentos, Calderaro sorriu significativamente e perguntou: "Você compreendeu?" Olhando para os dois sofredores ao nosso lado, prosseguiu dizendo: "Examinamos aqui dois doentes, um na carne e outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de se reerguer. Caíram desta forma na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior." Nossa! Vocês estão vendo o que acontece. Um espírito que agora está preso ao outro, deixando de elevarem-se. E no próximo bloco nós vamos ver o final deste relato de Calderaro sobre a realidade das mentes que se entrelaçam nos processos do resgate coletivo, da afinidade no mal. Não saia daí não, que daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o final do capítulo 3º, A Casa Mental. Vamos então já para a nossa sala
de leitura para vermos o que Calderaro está terminando de explicar para André Luiz? Vamos lá? Acompanhe agora a fala de Calderaro. Ele diz assim: estamos examinando aqui, André, dois doentes, um na carne e outro fora dela. Ambos possuem o cérebro intoxicado e se sintonizam de maneira absoluta, total, um com o outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo, que era a sede do esforço próprio. Aquela parte do meio ali, onde vocês estão vendo as cores azul, amarelo e verde. Ali é o esforço próprio, o córtex motor. Mas também não pararam aí, as suas preocupações acabaram se perdendo, a valiosa oportunidade de se reerguerem. E por isso caíram dessa maneira na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. O gânglio basal, a cabeça da medula, que termina ali, a medula espinhal que vem. Ambos, os dois doentes, detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição e de vingança. Em resumo, são loucos, embora o mundo não lhes perceba o supremo desequilíbrio, que está bem no íntimo da organização do perispírito dos dois. Eu me dispunha a desfiar longa lista de perguntas referentes às duas personagens em foco, mas o interlocutor iniciou o serviço de assistência direta e, impondo a destra no lobo frontal esquerdo do doente encarnado, disse delicadamente: meu amigo, silencie agora suas ansiosas indagações. Acalme-se. No transcurso de nosso trabalho, eu vou lhe explicar quanto estiver ao meu alcance, ao alcance dos meus conhecimentos. E é isso que nós também queremos que você se recorde. Você vai ver de novo a imagem da formação do tubo neural, onde tudo começa. Ali está, na medula primitiva, todo o embrião desses três patamares do conhecimento. Veja que linda referência que a natureza nos dá. Célula que vai se multiplicando, que vai começando a se dobrar para formar o tubo neural, dali já sai coração, embrião de outros órgãos, mas aí está. Na ponta amarela, o comecinho do cérebro primitivo. A ponta azul, as áreas que vão depois se tornar essa parte básica, que vai suportar essas lembranças mais primitivas. A parte rosada, a parte do cerebelo, do fim da medula. Vejam lá, todas estas coisas têm funções especiais, funções específicas que vão possibilitar ao ser que tenha um cérebro que é a ferramenta da mente, do espírito. Que coisa linda! Olha só tudo isso. Em alguns meses, a natureza produz para que nós tenhamos vida. E para que a nossa vida não seja vegetativa, não seja uma vida sem ver, sem ouvir, sem falar, sem entender, sem nos relacionarmos. Nós vimos neste terceiro capítulo que todos nós temos essas três áreas: os lobos frontais, o córtex motor e os gânglios da base, gânglios basais. Nossas preocupações devem ser aquelas de nos levar cada vez mais para as coisas do mundo espiritual, dos ideais nobres, das realizações positivas. Não é só religião, não é só fanatismo, ao contrário, não é nada disso, é idealismo, é olhar as coisas com olhos positivos, é compreender as dificuldades dos outros. Tudo isso está localizado nesta área das realizações superiores. É claro que nós temos que trabalhar, temos que construir a nossa família, construir o nosso amanhã. Nosso esforço positivo realizado em atitudes de hoje estimula o funcionamento do córtex motor. Mas nós não devemos nos preocupar com as coisas negativas, invejosas, as coisas mesquinhas, porque isto é o nosso passado que está lá nos gânglios da base. O nosso passado está arquivado nos nossos neurônios primitivos, naquelas forças primordiais. Mas nós somos convidados a mergulhar para cima, para o terceiro andar.
Você não pode entender tudo de uma vez. André Luiz é muito sábio. Então, agora no capítulo da semana que vem, que é o capítulo 4, tudo vai ficar ainda mais bem explicadinho. Agora é só uma introdução. Não esqueça de assistir também os capítulos anteriores. E depois você vai entender tantas coisas que envolvem manias, hábitos, tendências, inclinações, coisas boas ou coisas ruins. Esse livro é maravilhoso. E eu espero você no nosso próximo programa, O Espírito da Letra. Muito obrigado e muita paz.